de Barreirinha, Rádio Rio Mar FM e agora também no nosso Facebook, ao vivo para você. Exatamente. Quem quiser acompanhar a nossa entrevista agora é só correr na nossa página no Facebook e acompanhe, deixe seus comentários, compartilhe, deixe as suas perguntas também. Hoje a gente vai falar sobre a vacinação, especialmente na terceira idade. A gente sabe que a vacinação, independente da idade, é importante para promover a qualidade de vida da população em geral, inibindo o aparecimento de diversas doenças. E na terceira idade, o aumento do risco de infecções associadas a alterações do sistema imunológico, que acontecem com o envelhecimento, são alguns dos aspectos que justificam a imunização como parte fundamental dos programas de prevenção. E já está aqui nos nossos estúdios para conversar um pouco mais sobre esse assunto, a geriatra da Sensomed Oncologia, Juliana Fortes. Oi, Juliana, seja bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Rio Mar. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, ouvintes. A gente conversava agora há pouco nos bastidores, sem antes falar do assunto propriamente dito, sobre o surto de H1N1, 12 pessoas já morreram no estado do Amazonas, a gente recebe ligações até dos ouvintes, de pessoas perguntando onde é que conseguem a vacina, porque não se vacinaram no período da campanha. É importante manter esse calendário de vacinação para depois não ficar correndo atrás do prejuízo, né, Juliana? É verdade. A vacina da gripe ela é uma vacina anual, que é modificada todo ano. Então, a vacina do ano passado não é igual à vacina desse ano, né? Essa modificação ocorre porque o vírus da gripe, ele sofre muitas mutações, então a vacina tem essa necessidade de ser modificada anualmente. A campanha de vacinação, ela acontece normalmente nos meses de março, abril. A desse ano ainda não foi iniciada. A gente apenas tem já a vacina trivalente, né, que é que protege contra 3 vírus da gripe na rede privada de saúde, mas no SUS ainda não temos as vacinas disponíveis. Agora, Diga, Brunella. Juliana, com relação à vacinação do idoso, apesar de importante, ainda é um assunto pouco discutido, digamos assim, nas consultas médicas. Além das vacinas que são recomendadas em campanhas, como a da gripe, que você já citou, que outras vacinas devem ser discutidas com o profissional? Certo. Na realidade, a gente precisa obedecer às recomendações do calendário anual, do calendário do idoso, né, que é regulamentado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É importante a vacinação contra o pneumococo, que é uma bactéria que pode causar pneumonia no idoso, e meningite, que são doenças extremamente graves na terceira idade. É importante também a vacinação contra a hepatite B, contra a febre amarela, contra o herpes zoster, que também é uma doença muito frequente nos idosos e que traz sequelas muito graves. Juliana, a investigação do histórico da vacinação também faz parte da avaliação geriátrica, né? Explica para a gente como é realizada essa investigação e como a vacinação contribui para a qualidade de vida do idoso. Certo. O ideal é que na primeira consulta com o médico geriatra seja feita uma avaliação global do idoso, né? Questionamos sobre medicamentos, sobre quedas, sobre o sono e também devemos questionar sobre a vacinação. Então, pedimos para que o idoso leve a carteirinha de vacinação. Caso ele não possua nenhum registro de vacinação, a gente solicita ao serviço, né, ao posto de vacinação, que realize as vacinas indicadas para aquela faixa etária. Agora, tem uma pergunta aqui da Cisonete Sarmento, que nos acompanha por meio das redes sociais. Ela faz a seguinte pergunta: paciente oncológico pode tomar a vacina? Pode tomar a vacina e deve tomar, principalmente, alguns tipos de vacina antes do tratamento, por exemplo, de quimioterapia, mas todo paciente que possui doenças crônicas ou que está em tratamento de quimio, radioterapia, deve ser avaliado de forma individualizada pelo médico. É ele que vai avaliar, né, a condição clínica daquele paciente e vai indicar quais são as vacinas que ele deve tomar. Mas o fato de ser um paciente oncológico não necessariamente exclui ele de tomar a vacina? Não, de forma alguma. Uma outra dúvida em relação às pessoas que têm algum tipo de alergia ou não sabem que tem, né? A gente tem um caso próximo aqui de um colega que tomou a vacina e teve sérios problemas. Como é que pode identificar essa situação, doutora? Na realidade, algumas vacinas
elas são contraindicadas para pacientes que têm alergia a ovo, né? Porque está presente na composição delas. Mas, de uma forma geral, a gente não tem como saber se o paciente vai desenvolver uma reação anafilática ou não com a vacina, né? A gente sabe que para uma vacina chegar no mercado, foram realizados diversos testes, inclusive com animais, com seres humanos, e essa questão das alergias também foram avaliadas. Então, a gente pode garantir que sim, a vacina é segura. O risco de complicações com elas existem, mas são muito inferiores aos benefícios que elas podem proporcionar. E aí a gente fala sobre algumas vacinas, né, que precisam ser tratadas de forma individualizada por conta desses riscos colaterais, sobretudo nas pessoas idosas, que é o foco da nossa entrevista hoje, que são as mais frágeis. Que tipo de efeitos são esses? Quais são as recomendações? Na realidade, a gente precisa avaliar as doenças que essa pessoa possui, né, a quantidade de medicamentos que ela possui, para a gente realmente avaliar o risco-benefício da vacinação, né? Nem sempre a vacina está indicada para todos. Existem alguns casos especiais que ela realmente fica contraindicada, mas isso deve realmente ser individualizado no momento da consulta médica. E, doutora, o estado passa por um surto de H1N1, essa doença infecciosa aguda do trato respiratório. E quais são as orientações específicas para os idosos quanto a essa questão? As orientações para os idosos são as mesmas para as pessoas em geral, né? Evitar locais com muita gente, né? Manter sempre as mãos limpas, né? Lavar as mãos sempre quando chegar em casa, antes de se alimentar, porque o contato, né, do vírus se dá através da transmissão da fala por espirros das pessoas que estão contaminadas com a doença, com o H1N1, ou o contato com superfícies que foram contaminadas. Então, essa questão da higiene das mãos é fundamental. E, doutora, essa questão da vacinação dos idosos, de que forma que as pessoas que convivem com o idoso podem ajudar a acompanhar essa caderneta do idoso, digamos assim? Essa avaliação, realmente, ela deve ser feita na consulta, né? Então, anualmente deve se verificar, né? Olha, essa vacina precisa ser tomada, já tomei a vacina da gripe. De uma forma geral, numa primeira consulta, conseguimos atualizar, né, o calendário vacinal e aí somente fazer um acompanhamento anual dessa carteirinha de vacinação. A manutenção, né? Exatamente. A gente viu a volta de algumas doenças que já estavam erradicadas aqui no Brasil e um dos motivos pelos quais essas doenças voltaram, doutora Juliana, os especialistas falam que a população está ficando um pouquinho desleixada a respeito da sua imunização. Isso é verdade? Isso é verdade. Na realidade, existem algumas pessoas que têm o pensamento de, olha, não vou tomar a vacina porque vou desenvolver a doença, ou porque tive um conhecido que tomou a vacina e ficou gripado, enfim. Muitos desses comentários são mitos, né? Por exemplo, quando a gente fala com relação à vacina da gripe, a vacina da gripe não tem o potencial de causar a gripe, porque ela é composta por um vírus morto, inativado, né? Então, ela não causa a gripe. O que acontece, às vezes, as pessoas tomam a vacina e, coincidentemente, ficam gripados ou resfriados, na maioria das vezes resfriados, né? Porque estamos no período de gripes e resfriados, não porque tomou a vacina, né? Então, realmente, temos visto alguns casos de doenças por falta de vacinação, sim. E a mesma recomendação, né, doutora, para a população de evitar locais fechados, também para o idoso, né? Sim. Se puder evitar, né? Não queremos aqui fazer um alarde, deixar todo mundo em casa, né? A ideia não é ficar todo mundo em casa trancado com medo da gripe, mas precisamos ter alguns cuidados, né? Se pudermos evitar locais fechados ou, né, contato com pessoas que estão gripadas, porque não sabemos qual tipo de vírus que ela porta, é o ideal. Até porque o idoso,
ele já fica em casa praticamente o tempo todo. E quando sai é para ir no médico. Então, se falar para o idoso que é para ele, né, ficar em casa, ele vai ficar um pouco chateado, quem está nos acompanhando. Olha, Bruno, eu conheço muitos idosos que têm 3, 4 atividades. Não, tem, mas tem muitos que só saem de casa para ir no médico. Então... Infelizmente, né? Infelizmente, mas não são muitos. Olha, muitos idosos são muito ativos, trabalham, fazem atividade física, né? Então... O cuidado é o mesmo. O cuidado é o mesmo. Mantém. Exatamente. Juliana Fortes, geriatra da Sensmed Oncologia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais a respeito da vacinação, especialmente a esse público idoso. A minha orientação é realmente, vamos vacinar, né? Principalmente seguir, né, as orientações das vacinas, né, em campanha, né? Gripe, sarampo, o que precisar, né? Sempre consultar um médico para ver se realmente a vacina está indicada e lembrar que a prevenção é o melhor caminho sempre. Jornalismo com credibilidade.